Saudações, gente bonita, muito bom dia. Em Goiás, 9 horas da manhã, fazem 20 graus. Bom, eu sinto, isso é nítido, né? A gente, como eu tenho mais de 3.000 vídeos, a gente tem uma noção de receptividade, de que assuntos agradam e que assuntos não agradam, de um modo geral. Mas mesmo assim, mesmo eu tendo o canal há 16 anos e mesmo eu tendo mais de 3.000 vídeos publicados, ainda me espanta o que acontece sempre que eu falo da Índia. Não sei se é o desinteresse das pessoas mesmo ou se é o algoritmo. Mas eu honestamente não consigo compreender por que tanto desinteresse pela Índia. Sabe, é a terceira maior economia do mundo, um PIB paritário de mais de 14 trilhões de dólares. Então a economia deles é 3 vezes maior do que a nossa. É a nação mais populosa do mundo. 1.430 bilhões de habitantes, mais populoso do que a Europa, 2 vezes mais populoso que a Europa, bem mais populoso do que a América, mais populoso do que a África, mais populoso que a China. É uma nação com mais de 1.400 idiomas. Somente Papua Nova Guiné tem uma diversidade linguística maior, mas a diversidade étnica e cultural da Índia é maior do que a de qualquer outro continente desse planeta, incluindo a África. Tem grupos humanos de uma diversidade extraordinária. E sob qualquer aspecto que você olhe, é um país extraordinário. Foi a primeira nação que conseguiu descer uma sonda no Polo Sul da Lua. A Rússia nunca deu conta, Estados Unidos nunca deram conta, China nunca deu conta, Europa nunca deu conta e a Índia deu conta. A Índia já mandou sonda para Vênus, para Marte, é uma potência espacial, tem bomba atômica, bomba de hidrogênio, já ganhou uma porrada de prêmio Nobel. Então assim, eu sinceramente não consigo entender qual que é o problema, sabe? Mas quando eu digo não consigo, na verdade eu não estou sendo muito sincero, né? É claro que eu consigo. Preconceito. Aqueles vídeos que mostram de maneira que eu acredito ser bastante desrespeitosa os indianos com práticas, digamos, contestáveis, sobretudo em matéria de higiene e alimentação, e certamente eles têm um papel nessa visão que as pessoas construíram da Índia, né? Certamente a Índia como um país sujo, como um povo sujo, esquisito. E aí você tem a questão do estupro coletivo que eventualmente acontece, e do povo que cai em fake news e também comete linchamento. E aí você constrói-se uma visão muito negativa do país, do povo e da civilização. Você tem, nesse sentido, eu imagino, uma campanha orquestrada nesse sentido. Eu consigo imaginar isso como não um conjunto de atos fortuitos que desabonam a população, o Estado, a civilização e a religião indiana. É mais um objetivo mesmo. Porque entram nessa conformação de construção imagética da Índia uma série de fatores.
Eu penso que o principal, de verdade, o que mais importa, é que foi na Índia que se cometeu o maior de todos os genocídios da história humana. Os britânicos foram responsáveis pela morte de 300 milhões de indianos, num período de tempo muito curto, entre 1783 e 1948. Somente no período entre 1870 e 1948, bem mais de 150 milhões de indianos foram mortos por ações diretas do governo britânico. Foi a exploração e o assassinato maciço e o roubo, o genocídio de indianos que garantiu a segunda revolução industrial, assim como a exploração da Índia no período antecessor tem muito a ver com a primeira revolução industrial, por uma série de questões que eu gostaria de comentar. A primeira revolução industrial, ela começa no Reino Unido mais ou menos por ocasião da independência dos Estados Unidos, mais ou menos na época da Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos foi declarada, mas isso não interessa quando ela é declarada. O que importa é quando é conquistada. É só no Brasil que a data de independência é quando um ex-monarca subiu em cima de uma mula e deu um grito. A data de independência é quando os portugueses foram expulsos do país, o que foi 9 de julho, né? Na Bahia, 1823. Então a independência desse país não foi quando o monarca deu um berro de uma mula. Não. A independência desse país foi conseguida quando os baianos expulsaram os portugueses da nossa terra. Então, nesse sentido, a independência dos Estados Unidos não é 4 de julho de 1776. A independência dos Estados Unidos foi conseguida em 1783, quando eles finalmente expulsaram os britânicos. Então, em 1783, coincidentemente, ou não, ressalte-se esse ou não, foi o mesmo ano em que termina a Guerra dos 7 anos, né? Entre o Reino Unido e a França, e o Reino Unido assume os territórios franceses na Índia e conquista uma série de territórios. Basicamente, quando eles começam o domínio na Índia foi nesse ano, 1783, o mesmo ano da independência dos Estados Unidos. A conquista da Índia dá-se, portanto, no mesmo ano em que a elite escravocrata americana conquista a independência política. A Revolução Industrial acontece ato contínuo, né? Revolução Industrial acontece ato contínuo. Normalmente, os estudiosos são... A unanimidade é uma palavra forte, mas de um modo geral é praxe considerar que o último quarto de século, né, do século XVIII marca o início da Revolução Industrial. Karl Marx, no Capital, faz vários comentários sobre o tema. De maneira jocosa, porque ele tinha um senso de humor muito peculiar, Karl Marx chama o período anterior de acumulação primitiva do capital. Certo? Acumulação primitiva do capital. Quando os ingleses, os britânicos, né, reuniram capitais para conseguir fazer a sua revolução industrial. Mas os métodos, o mesmo Karl Marx deixa claro: roubo, pilhagem, escravização, exploração, colonialismo. Karl Marx faz várias referências à Índia na obra dele. Ele reconhece
que a exploração britânica sobre a Índia foi um dos fatores mais importantes que propiciaram a Revolução Industrial. No século XVIII, perdão, as duas maiores potências econômicas e as duas maiores potências industriais desse planeta eram exatamente China e Índia. O que aconteceu? Como China e Índia, em meados do século XVIII, eram as duas nações mais ricas e industrializadas desse planeta, e 200 anos depois se transformam nas duas nações e sociedades mais pobres e miseráveis dessa nação. Capitalismo. Foi o capitalismo. O ensino do que foi a Revolução Industrial, do que foi o desenvolvimento do capitalismo. Aqui entre nós, eu não sei como isso é ensinado na Europa, não sei como isso é ensinado nos Estados Unidos, eu não sei nem se é ensinado, mas aqui no Brasil, como eu fui professor há 20 anos, eu tenho uma noção muito clara. Ensina-se que os ingleses acumularam recursos, dinheiro, né? Capitais, durante a fase mercantil do capitalismo, e investir esses capitais acumulados na fase mercantil para fazer a segunda revolução industrial, a primeira revolução industrial, perdão, né? E aí, a partir disso, a passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista marca a transição da primeira para a segunda revolução industrial, que conta também com a mudança de paradigma, inclusive tecnológico. Na primeira revolução industrial, a principal indústria era a têxtil, e na segunda revolução industrial, a principal indústria passa a ser a mecânica. Assim como na primeira revolução industrial, a máquina a vapor, usando o combustível carvão mineral, é substituído na segunda revolução industrial pelo motor e o combustível petróleo. Então, é assim que se explica a revolução industrial e a passagem da primeira para a segunda revolução industrial, de maneira limpa, né? Como se fosse um enorme mérito dos anglo-saxões por acumularem capitais e por terem sabido usar muito bem esses capitais na forma de investimentos que permitiram a industrialização desses países a partir, inclusive, de avanços técnicos e científicos. Olhando por esse prisma, a Revolução Industrial foi um salto enorme que a humanidade conseguiu, usando de princípios do liberalismo econômico e da melhor ciência disponível. Fica tudo muito limpo, muito bonito, muito exemplar. Mas o que aconteceu de fato? Bom, primeiro, não houve capitalismo mercantil. O que é mercado, né? O que é mercado? Mercado acontece quando você compra e vende. Essa é a lógica do mercado. Se eu descer para a rua de baixo, nós veremos alguns mercados. Você tem uma frutaria, logo à frente você tem uma merceariazinha. Se você segue à frente, você tem uma loja de produtos para animais. Seguindo mais um pouco à frente, você tem uma loja de material para construção. Isso aqui no meu bairro, na rua de baixo. Se eu viro para a direita, caminho um pouco, você tem outro mercadinho e do lado dele uma pequena padaria. São mercados.
Eles compram produtos de atacadistas e os revendem a varejo. Isso é o mercado. Quando você ouve a expressão capitalismo mercantil, o que você imagina é que os europeus compravam, ou pelo menos produziam produtos, né? Vendiam esses produtos para outras civilizações, outros continentes, e a partir do lucro dessa operação comercial guardavam esse lucro e investiam esse capital na indústria. Mas não foi isso que aconteceu. O que os europeus vendiam para as Américas? O que os europeus vendiam para a China? O que os europeus vendiam para a Insulíndia? O que eles vendiam para a China? Basicamente nada. Eles os roubavam. O que eles fizeram com as Américas? Você pensa no capitalismo mercantil em relação às Américas. O que eles fizeram para conseguir o ouro dos astecas, dos maias, dos chibchas, dos incas? O que eles fizeram para conseguir esse ouro? Comércio? Não. Foi genocídio, escravização, pilhagem, roubo. O ouro das Américas não fluiu para a Europa como resultado de comércio, mas como resultado de pilhagem, roubo e genocídio. Quando você fala, os europeus fizeram comércio com especiarias, mas o que eles davam em troca dessas especiarias? Eles roubavam. Eles eram ladrões. Essencialmente, o capitalismo surgiu a partir da prática generalizada, legalizada e instrumentalizada pelo Estado do roubo, da pilhagem, da escravização e do genocídio. Por isso é tão pesado para o Ocidente falar da Índia. Porque o Império Mogul foi a segunda mais rica experiência estatal da história da humanidade, só perdendo para a dinastia Song da China. Mas nós sabemos como a dinastia Song entrou em declínio? As invasões mongóis. E o que aconteceu com o Império Mogul? Bom, aí entra o Ocidente. É claro que houve razões internas, mas essencialmente na metade do século XVIII, China e Índia, como nós falamos, eram as duas nações mais ricas e industrializadas desse planeta. E pouco menos de 100 anos antes, o Império Mogul era a segunda mais rica experiência da história da humanidade nesse planeta. Então, toda a enorme quantidade de riqueza acumulada pelos moguls foi roubada pelos britânicos. Quando você pensa a primeira Revolução Industrial, 1780, 1850, ela foi baseada, no uso de capitais acumulados durante a fase mercantil do capitalismo. Você tem uma noção de que eles pouparam, que eles investiram, e não sei o quê. Mas isso é completamente falso. Completamente falso. O que houve foi a soma de duas coisas. Os espanhóis e os portugueses, como não investiram na indústria, e faz todo sentido eles não terem investido na indústria, porque era muito mais fácil roubar. Era muito mais fácil roubar. Então o que eles fizeram? Eles roubaram. Eles destruíram civilizações inteiras
os espanhóis, roubaram todo o ouro e toda a prata delas e ainda os escravizaram para conseguir mais prata. No caso de Portugal, também houve esse artifício. Pessoas escravas para produzir riqueza para mandar para lá. E como eles não produziam, eles só roubavam, eles pegaram esse ouro e compravam. O que você vai fazer com o dinheiro? Você vai gastar. Só que eles não produziam. Faz todo sentido o mundo não produzir. Cara, se você ganha muito dinheiro roubando, por que você vai gastar esse dinheiro, tentar ganhar dinheiro de forma honesta? Se é muito mais fácil apenas roubar. O Ocidente foi construído em cima do roubo. O Império Romano foi essencialmente um império de ladrões, que transformava as populações nativas em escravos e roubavam os territórios que eles conquistavam, diretamente através de pilhagens ou indiretamente através de tributos. O Ocidente sempre foi uma civilização de ladrões. Sempre foi uma civilização de ladrões. A tal ponto, eles detestavam o trabalho, que para você ser nobre, por exemplo, na Espanha, e se você estudar a história de Goya, você vai perceber isso. Goya, G-O-Y-A. Você vai perceber isso. Para ele conseguir um título de nobreza, ingressar na Ordem de Santiago, ele teve que provar que nunca tinha trabalhado na vida. A condição para ser nobre na Europa era nunca ter tido que trabalhar. Como você vive sem trabalhar? E por gerações, por séculos, roubando o resultado do trabalho dos outros. Essa é, em última definição, a descrição do capitalismo. O que é o capitalismo? Não é a apropriação da mais-valia? O que é mais-valia? O trabalho não pago. Ora, se você se apropria do trabalho que você não paga, você está roubando o resultado do trabalho do outro. Você até, inclusive, tem um sistema legal para legitimar isso. Para isso serve o Estado burguês, para garantir a separação entre o trabalhador e os meios de produção e permitir que os ricos, que detêm os meios de produção, roubem dos trabalhadores o resultado do próprio trabalho. O capitalismo essencialmente é roubo. Ele não é outra coisa senão roubo. O Ocidente não é outra coisa senão uma civilização de ladrões. A gente é instado a acreditar que os que mais sofreram para a construção do mundo capitalista foram, aí varia conforme o cliente, né? Os 100 milhões de nativos americanos que foram mortos por espanhóis americanos, não foram britânicos. Mais de 25 milhões de indígenas foram assassinados na América do Norte. Uma pequena parte por espanhóis, ingleses e franceses. A maior parte foi por estadunidenses. Então entendam duas coisas. 2 de cada 3 escravos trazidos da África para o Brasil foram trazidos por brasileiros após a independência. E 9 de cada 10 indígenas mortos na América do Norte foram mortos por norte-americanos, não por britânicos. O desenvolvimento do sistema capitalista isso é ensinado nas escolas, como eles falam, né, a diferença entre a América anglo-saxã e a América Latina. E lançam uma que é o seguinte: a América Latina, ela era colônia de exploração, por isso não se desenvolveu. Supostamente a América anglo-saxônica seria colonizada na forma de colônia de povoamento, em que as pessoas foram para lá praticar a sua religião e se dedicar à indústria, sei lá o que. Então por isso eles ficaram ricos
colônia de povoamento, e por isso nós ficamos pobres. Colônia de exploração. Mas isso evidentemente é falso. O que eles chamam de colônia de povoação foi o assassinato de dezenas de milhões de indígenas, sistemática, aniquilação, genocídio que chama, o roubo de tudo que eles possuíam, todas as terras, todas as riquezas, a aniquilação das culturas deles para a construção de uma sociedade capitalista. Isso foi a tal colônia de povoamento. Já você elimina todos os que viviam na terra e após essa limpeza você substitui a população por europeus e aí você obriga esses europeus a adotarem meios capitalistas de produção. Lembre-se que a escravização, o capitalismo não é caracterizado basicamente pelo trabalho assalariado. Nós já explicamos isso. Isso é simplista. No Brasil houve trabalho escravo até quase a aurora do século XX. E na América anglo-saxônica, o trabalho baseado na escravidão perdurou até depois da segunda metade do século XIX. Então, você não precisa de mão de obra assalariada para ter capitalismo. Ele funciona muito bem com a escravização. O que você precisa é roubar alguém. Todo bilionário é um ladrão. Todos os bilionários são ladrões. E todos os milionários, de um modo geral, são ladrões também. Porque se eles dependessem apenas do suor, do próprio rosto, eles muito dificilmente teriam se tornado milionários e seria impossível que ele tivesse se tornado bilionários. O capitalismo é um sistema de ladrão. E eu acho que é por isso que a Índia incomoda tanto. A Índia, que perdeu 300 milhões de vidas, que é o mesmo que a soma das vidas perdidas pela China, 100 milhões, pelas Américas, 100 milhões, e pela África, 100 milhões, a Índia perdeu 300 milhões para que houvesse um sistema capitalista de produção, para que o Ocidente dominasse o mundo. Então, se você ridiculariza a Índia, se você vende a Índia como uma terra de gente suja e porca, imunda e pobre, você faz parecer incrível que eles só sejam assim por conta exatamente do Ocidente e do capitalismo. E aí quando você vê bobagens como o livro negro do socialismo, lá onde fala que Stalin matou melões, que Mao Zedong matou melões, ainda está por ser publicada a obra máxima da humanidade, o livro negro do capitalismo. Porque esses livros negros são escritos por gente branca. E é nítido que eles se esforçam tanto quanto podem para esconder da onde saiu a riqueza do capitalismo. O que financiou o progresso científico, o que financiou a sociedade democrática. Para esconder isso, eles escondem a Índia. E é por isso que mesmo a minha audiência caindo 40%, cai 40%, se reduzindo a 40%. Quando eu falo de Índia, eu insisto. Não dá para a gente compreender o que é o capitalismo e o que é o Ocidente sem que a gente também compreenda o que isso custou aos indianos. Não dá. E como a gente não vai conseguir superar esse sistema sem conhecê-lo, eu insisto nisso. É claro que eu gostaria de audiência, mas ela não é tudo, não. A verdade, no fundo, acaba sendo mais importante, sobretudo quando ela é libertadora. Então é isso, tenham uma ótima manhã
e até mais tarde.